Você já enfrentou momentos onde a sua fé estava fragilizada? No programa de hoje nós iremos analisar a história de algumas pessoas que se recusaram a crer nas promessas de Deus, a ponto de sua incredulidade os levar para longe do Senhor. Está começando agora o programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Está no ar o programa Escola Bíblica. Neste programa, nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Nós estamos estudando o estudo número 6, correlação da oração e da fé. Trabalhamos dois dias, aspectos importantes da fé e, como eu mencionei hoje, nós vamos trabalhar a incredulidade. Quando, em determinados momentos, nós passamos por desafios em relação àquilo que a gente crê e a gente se sente desanimado, desapontado. E hoje eu estava lendo os comentários, perguntas, indagações, questionamentos e havia lá essa coisa de: pastor, não consigo orar, não tenho disposição, tenho minhas dúvidas em relação àquilo que eu acredito. A gente vai trabalhar um pouquinho esse tema hoje aqui no programa Escola Bíblica. Lembrando a você que, como a gente está numa escola, esse aqui é o nosso material didático. Nessa temporada a gente está estudando esse guia Deus Me Ouve, e você pode solicitar gratuitamente. Por que ele é gratuito? Porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Anjos, para você que está assistindo o programa pela primeira vez, são aqueles que colaboram mensalmente para que a gente proporcione a todos os nossos telespectadores todo o programa da Novo Tempo e também os nossos guias de estudo. Vamos lá. Rapidamente, 3 maneiras de você solicitar e receber na sua casa o guia de estudos. Vamos lá. Primeiro, o mais rápido é aquele que você pode fazer agora, mandando uma mensagem para o WhatsApp. É os 12982444449. Está aqui, ó. Agora, manda um recadinho lá. Quero receber meu guia. Eu sempre tenho repetido, você vai receber um link, preenche, tem uma conta ali sua. Você vai colocar lá os dados, o seu CEP e tal. Preenche e você vai receber na sua casa o guia de estudo. Segunda forma é acessando o nosso site. Está aqui novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. E está aparecendo no telão aí também, né? Ele vai aparecer, peça já o seu, tá bom? Que também é simples. Você preenche o cadastro e recebe aí na sua casa. E a terceira forma é aquela da ligação. Isso mesmo, 0 operadora 12 21 27 31 21. Só que essa tem que ser no horário comercial, tá bom? Não esqueça, ligue no horário comercial. 0 operadora 12 21 27 31 21. Eu sempre digo, tenha o seu material didático, além de ser o material de apoio aqui da Escola Bíblica, é aquele material que fica na sua casa, que você pode revisitá-lo de vez em quando. É isso mesmo. Você ainda não é aluno da Escola Bíblica? Ainda não? Se inscreva e receba o seu material gratuitamente. Vamos orar a Deus para que a gente abra a sua palavra, o material de estudos, o nosso guia. Ele tem um único objetivo: sistematizar o tema que a gente está apresentando e nos levar à palavra de Deus. E eu quero orar, porque talvez você esteja me assistindo e talvez você não acredite, está vendo pela primeira vez. Eu quero dizer, abra a Bíblia. E se você está assistindo o programa, acompanhe a gente sistematicamente. Muito bom, viu? Ter você junto com a gente sempre.
Talvez você até faz esse momento um momento de devocional, de entrega sua. Que legal, fico feliz com isso. Vamos orar? Pai do céu, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Obrigado, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Eu não sei em que momento os nossos telespectadores estão assistindo o programa. Talvez à noite, o meio-dia, no período do dia, ou talvez na madrugada, iniciando suas atividades. Pai, que a Tua bênção esteja com os nossos telespectadores, que param esse momento para crescerem no conhecimento da palavra. E hoje nos ajude a entender que a gente pode ter as nossas dúvidas ao longo da caminhada cristã, mas que isso não nos afaste do Senhor. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, mas eu quero perguntar para você, você tem dúvidas? Você tem questionamentos? Você passa por um momento de crença? Nem sei no que você acredita, mas você passa por um momento de dúvidas na sua vida cristã, se você é. Ou se você não tem prática cristã, você passa por um momento de dúvidas da própria existência, da razão da sua existência. Hoje eu li uma notícia de um diretor de cinema que por algum momento desacreditou de tudo, mas chegou em determinado momento da vida que ele teve um encontro com a fé, com a espiritualidade. Lógico, estou falando dentro da forma como ele colocou. Eu queria dizer para você que há dentro do coração humano, naturalmente, um desejo de acreditar em algo superior, em algo que nos mantém, que cuida de nós. Eu acredito em Deus, porque minha fé está baseada na Bíblia. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Eu não sei se você acredita nela ou não. E aí vem a oração. É isso mesmo. A oração, como eu tenho dito, é mais do que pedir ou agradecer. A oração é entrar em sintonia neste que é o meu Criador, que é o seu Criador. Não importa o momento que você esteja vivendo. Mas hoje quero trabalhar um pouquinho as situações que às vezes a gente passa e a gente tem dúvidas. A gente fica incrédulo. E que efeitos isso pode trazer para a nossa vida. Vamos ao texto bíblico. Vamos lá. E eu quero começar com o que está relatado aqui. Eu só quero resgatar o texto que eu terminei ontem, que eu acho que é interessante, né? Porque ele introduz para o tema de fé e incredulidade. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante na palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. E são exatamente nesses momentos de circunstâncias e consequências que a gente muitas vezes chega à incredulidade. Mas essa fé precisa ser provada, e a fé bíblica, ela vai ser confiante no que Deus falou, apesar disso. A gente trabalhou esse aspecto ontem. A oração confiante, então, desenvolve a fé que está fundamentada na palavra. Ou seja, eu busquei o que a palavra disse e a minha oração confiante vai desenvolver, eu vou exercitar esta fé. E aí a gente vai hoje confrontar um pouquinho a fé que a gente trabalhou nesses 2 primeiros dias dessa semana e a incredulidade. E vamos para o texto de Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A palavra originalmente dá a ideia de falta de fé, sem aquela persuasão interna de crença, aquela convicção, aquela certeza que a gente trabalhou no texto de Hebreus. Para a gente entender esse texto, como eu tenho repetido, é importante que a gente vá para o contexto. Por isso,
Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, o capítulo 13. Qual é o contexto desse texto? A gente encontra aqui Jesus em Nazaré, 13, a partir do verso 53. Jesus foi criado em Nazaré, ele está agora na sua terra e ele é ali recebido e as pessoas falam a respeito dele, que a sua sabedoria é extraordinária, ele realiza milagres. Provavelmente, eles tinham ouvido a respeito daquilo que Jesus fazia. E eles o identificam, porque Jesus cresceu durante 30 anos, ele ficou ali na carpintaria do seu pai, eles sabiam que ele era filho de José e Maria. E essa proximidade familiar os levou a duvidar de quem ele realmente era. Mas como? Esse fala com tanta sabedoria, esse realiza milagres? E aí, o texto bíblico dá a apresentação. Ele não fez ali muitos milagres por causa dessa incredulidade que eles desenvolveram. Eu quero comparar o texto. Essa é uma outra forma da gente entender a Bíblia, é a gente ler a mesma história relatada, normalmente no caso dos evangelhos, relatada numa outra perspectiva por um outro autor, no caso aqui Marcos, que acrescenta: admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria aldeias circunvizinhas a ensinar. E o texto de Marcos também vai dizer que ele faz alguns milagres. Ele realiza alguns milagres. Mas essa palavra, ele ficou admirado, ficou maravilhado ou espantado. Aqui a conotação é muito mais de espanto, porque faltou-lhes a fé, porque eles foram incrédulos. A gente não sabe qual a razão específica dessa incredulidade. A proximidade, como eu mencionei, a gente conheceu esse menino, cresceu aqui, e de repente ele reaparece aqui, e com uma fama de alguém sábio, alguém que realiza milagres. O que a gente sabe é que em determinado momento, no coração daquelas pessoas que tinham tudo para acreditar, tudo para estarem ligados no Senhor, tudo para estarem dispostos àquilo que Ele fez, bem pelo contrário. O que aconteceu com eles? Eles se tornaram incrédulos. Eles se afastaram. E é isso, normalmente, o que acontece conosco. Você sabe que a gente pode estar disposto à crença ou a gente pode estar disposto à incredulidade. Não há problema eu ter meus questionamentos. A grande questão é qual é o propósito desses questionamentos e de quanto esses questionamentos vão trabalhando dentro de mim e vão crescendo dentro de mim. Jesus deixou de realizar milagres naquele lugar por causa da incredulidade daquelas pessoas. Jesus pode realizar grandes coisas na nossa vida, dependendo de como nós reagimos. A gente vai para o intervalo, é bem rápido e a gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Nós estamos entendendo esse confronto de ideias que às vezes existe. Eu creio, mas em determinado momento eu começo a ter meus questionamentos e eu posso ir para a incredulidade. E a gente estava analisando aqui esse episódio em que Jesus, na sua terra, enfrenta uma ação de incredulidade daqueles que estavam próximos deles. E como eu mencionei, a gente não sabe exatamente em que momento isso aconteceu. Como pode acontecer na nossa vida? Disposição para crer ou disposição para não crer?
E como eu mencionei, a gente pode ter os nossos questionamentos. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. E eu quero buscar agora o relato que está em Números capítulo 13 e 14. Eu não vou ler, lógico, todos os versos. Quero motivar você a ler essa história. Eu só quero dar o contexto. Vamos abrir a Bíblia em Números capítulo 13 e 14, se você tem, se você pode acompanhar. Se você não tem sua Bíblia aí, se você está acompanhando, está tendo alguma atividade, só eu vou resumir para você o que é essa história, tá? Vamos lá. Deus tem um povo escolhido no Antigo Testamento, esse povo é o povo judeu, o povo de Israel. Deus promete que esse povo teria uma terra que eles deveriam ocupar. Nesse processo de ocupação desta terra, lembra, Deus tirou esse povo da escravidão egípcia e agora os encaminha para esta terra. E Deus promete que estaria com eles nessa terra. Quando a gente lê o relato que está lá em Deuteronômio capítulo 1, que é o mesmo relato, lembra quando eu falei que é importante que a gente compare as histórias para a gente entender? A gente vê que o Senhor promete, não tenham medo, vocês podem entrar na terra porque eu estarei com vocês. Esta terra estava ocupada, mas o Senhor havia dito que aquela terra seria a terra do seu povo e Deus estaria com o seu povo enfrentando aqueles que eram os inimigos. Quando eles chegam próximos para entrar à terra, o que acontece? A gente tem dois relatos. No relato de Números, o capítulo 13, se você ler, a Bíblia diz que disse o Senhor a Moisés que eles deveriam enviar homens para espiar a terra, e 12 são escolhidos. Quando você vai para o texto de Deuteronômio, que é o mesmo relato, a partir do verso 19, você vai ver, está lá no verso 22 assim, ó, então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, Moisés está dizendo isso, tá? Mandemos homens adiante de nós para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos ir e que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que me tornei dentre vós 12 homens, tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. O que acontece? Aqui está dizendo no texto que eles pediram para Moisés. E no texto de Números está dizendo que o Senhor disse. Então os comentaristas chegam à conclusão que essa ideia veio do povo, Moisés levou o Senhor porque isso pareceu bem, e o Senhor disse, escolha 12 e leve. Agora, a gente não pode esquecer a ordem do Senhor nos versos anteriores. Vocês podem entrar na terra que eu estarei com vocês. Ok, eles foram espiar a terra. Vamos ao texto. Então aqui eu fiz um breve resumo, tá? Os homens que são enviados, aqui estão os dois textos, se você quer comparar as duas histórias. Ao cabo de 40 dias, diz o verso 25, voltaram de espiar a terra. Esses 12 homens voltaram de espiar. E relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra mana leite e mel, e este é o fruto dela. E eles apresentam, a Bíblia relata que esses frutos eram extraordinários. Agora o que acontece? Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os gigantes, os anaquins. Neste relato da história, verso 29, continua, os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Verso 30, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Dá para você entender? Eu poderia ler aqui todos os versos, porque todos os versos são importantes, tá? Mas, resumidamente, o que acontece?
Deus diz: entrem na terra que eu prometi para vocês. Entrem, essa é a terra. Essa terra mana leite e mel, essa expressão da ideia, essa terra é muito fértil. Vocês terão os desafios, mas eu estarei com vocês. Então o povo diz assim: Moisés, vamos providenciar alguns homens para espiar como que a gente tem que fazer, que cidade nós temos que ir primeiro. Moisés leva para o Senhor diz: ok, Moisés, faça. E eles mandam os 12 espias. Quando os espias voltam depois de 40 dias, 10 deles dizem assim: a terra realmente é boa. A terra é boa. Se você ler o relato, você não vê que eles estão fazendo uma descrição. A terra que o Senhor disse que nós devemos entrar. Você vê que o foco deixa de ser uma ordem de Deus, uma orientação de Deus. Não prevalece mais a palavra de Deus. A ordem do Senhor não é importante aqui. Eles se focam na terra e eles fazem uma descrição do que realmente a terra era boa, só que eles começam a descrever. Só que nós não vamos entrar lá, não. Nós não vamos conseguir entrar, não. Neste momento, aquilo que Deus havia dito para eles, a ordem, a palavra de Deus, começa a passar por uma interrogação. Eles começam a questionar a possibilidade de entrar na terra. Nós não vamos conseguir. Se você lê a descrição que está em Números capítulo 13, é muito interessante porque ali, agora, gera até um próprio debate. Ele diz lá no verso 33, nós vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que descrição. Quando nós passamos por momentos de dúvidas, quando nós passamos por momentos de incredulidade naquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer, a nossa visão a respeito de Deus se altera e a nossa visão sobre nós mesmos também é alterada. Dá para você entender? Mas nessa hora, Josué e Caleb se levantam e dizem, diz o texto bíblico, eles calam e dizem assim, nós podemos entrar nessa terra. Nós podemos. O que Deus diz e o que eu penso que é. A fé na palavra e a incredulidade. Em algum momento veio o questionamento. Assim como os habitantes de Nazaré, em algum momento eles olharam e disseram assim, ele é sábio, ele faz milagres, mas nós não acreditamos nele. Eu estou falando para você neste momento que está passando por dúvida. Eu quero te dizer, leve esta dúvida, esse questionamento diante do Senhor. Não deixe que essa dúvida, esse questionamento se torne um fim em você mesmo e que isso cresça dentro de você. E a pergunta é, por que eu estou fazendo isso? Porque o desafio que eu tenho, a decepção que eu tive é maior do que a promessa da palavra? A gente vai concluir isso amanhã. E eu quero adiantar para você que Josué vai fazer a descrição dessa história agora, 40 anos depois de ocupação da terra, dizendo, tudo o que Deus falou aconteceu. As promessas que Deus faz para mim e para você, eu queria te dizer, querido telespectador, querido amigo, todas as promessas se cumprem. Nós temos que confiar, mesmo que as consequências não sejam o que eu espero.
e nem que as situações que eu estou vivendo eu esperei, não, mas o Senhor promete cuidar. Eu quero orar por isso nesse momento, eu quero orar por isso. Pai do céu, eu quero orar por aquele que está em dúvida, aquele que começa a deixar lá dentro dele a plantinha da incredulidade crescer. Pai do céu, que ele clame ao Senhor e que ele tenha fé em Ti e o Senhor transforme. Eu suplico por isso. Nos ajude a olharmos para as promessas que o Senhor já cumpriu e seguirmos firmes em nome de Jesus. Amém.